Bom dia, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos estudar a classificação dos seres vivos. Como você organiza seus livros? Um modo prático é agrupá-los por assunto, reunindo, por exemplo, todos os livros de biologia em uma prateleira, de história em outra e assim por diante. Você poderia usar outros critérios, por exemplo, formar um grupo com os livros que você tem de levar em um dia da semana e outro com aqueles que você tem de levar em outro dia. Agora, vamos imaginar um grupo de animais. Como você poderia separar esses animais? Poderia ser em terrestres, aquáticos e aéreos. Poderia também separá-los segundo critérios práticos em animais domésticos e selvagens, ou ainda de acordo com algum critério arbitrário, em ordem alfabética, por exemplo, formando grupos de animais cujo nome começa com a letra A, com a letra B e assim por diante. Mas por que será que isso acontece? É possível descobrir o grau de parentesco evolutivo entre os diversos grupos de seres vivos. Para isso, os cientistas analisam certos tipos de semelhanças no desenvolvimento embrionário, na estrutura celular e bioquímica, na anatomia e na fisiologia de seres vivos atuais ou extintos por meio dos seus fósseis. A parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos é a taxonomia. E aqui, além disso, estuda as relações evolutivas entre eles é a sistemática. O fundador da taxonomia científica foi o médico sueco Carl von Linné, ou simplesmente Linneu. Linneu era professor, médico, botânico e naturalista. Observando espécies de plantas e animais, ele sentiu a necessidade de organizá-las e classificá-las com o objetivo de compreender melhor a lógica da própria natureza. Em 1737, ele publicou um livro com uma proposta de classificação utilizada até hoje. Mas foi somente na 10ª edição desse livro, em 1758, que Linneu desenvolveu melhor os critérios de classificação e as regras de nomenclatura adotadas até hoje. No entanto, a maioria dos naturalistas de sua época aceitava a teoria fixista, isto é, acreditava que as espécies não evoluíam. A categoria taxonômica básica é a espécie, formada por um grupo de populações capazes de se cruzar e originar filhos férteis, mas que não são capazes de cruzar com outros grupos. Por exemplo, todos os leões pertencem à mesma espécie e o mesmo ocorre com todos os indivíduos da espécie humana e todos os gatos domésticos. Essa é uma das formas de definir espécie. É o chamado conceito biológico de espécie, muito utilizado no estudo da evolução. No entanto, essa definição tem limitações. Não pode ser usada, por exemplo, para fósseis, visto que não podemos observar sua reprodução, nem nos organismos que possuem apenas reprodução assexuada. Nesses casos, podemos identificar uma espécie por semelhanças na anatomia, na fisiologia ou no DNA de seus indivíduos. Algumas espécies podem cruzar entre si, mas os filhos são quase sempre estéreis. É o caso do cruzamento do jumento, asno ou jegue com a égua, que origina a mula, fêmea, e o burro ou mulo, macho. Esse cruzamento produz animais fortes, como o cavalo, e resistentes e dóceis, como o asno. O cruzamento do cavalo com jumenta origina o bardoto, de tamanho menor e mais difícil de criar. As espécies são reunidas de acordo com o grau de parentesco evolutivo em um segundo grupo taxonômico, o gênero. Gêneros aparentados evolutivamente formam famílias
e estas ordens, que são reunidas em classes. As classes, por sua vez, constituem os filos ou divisões, e estes, os reinos. Por causa da complexidade de certos grupos, foi necessário estabelecer grupos intermediários, sub- e supergêneros, sub- e superfamílias e sub- e superordens, e assim por diante. À medida que se afasta da espécie em direção ao reino, o grau de parentesco evolutivo entre os organismos de cada grupo diminui. O sistema de classificação criado por Linneu é chamado binominal, ou seja, um nome científico é composto por dois nomes, que designarão uma espécie. O primeiro nome representa um grupo chamado gênero, por exemplo, o tigre, o leão e a onça pintada pertencem ao gênero Panthera. Isso indica que esses seres são realmente muito semelhantes. O segundo nome diz respeito ao epíteto específico, ou seja, mesmo que tigres, leões e onças pintadas sejam semelhantes, há diferenças suficientes para agrupá-los em espécies diferentes. Dessa forma, o nome científico do tigre é Panthera tigris, da onça é Panthera onca e do leão é Panthera leo. A primeira palavra referente ao gênero deve ter sua primeira letra escrita com maiúscula. A segunda palavra, referente ao epíteto específico, é escrita com letra minúscula. Apenas o nome do gênero pode ser citado sem especificar o nome do epíteto específico. Isso acontece em alguns casos. Nesse caso, o nome do gênero vem acompanhado de SP, que significa qualquer espécie. Por exemplo, Panthera sp. E se em um texto o mesmo nome científico for citado muitas vezes, após a primeira citação, pode-se abreviar o nome do gênero apenas para a sua inicial. Exemplo, Panthera tigris abrevia-se P. tigris. O nome científico precisa vir sublinhado ou escrito em itálico ou ainda em negrito, ou seja, ele precisa estar destacado do resto do texto. Pode ser acompanhado do nome do autor e do ano da publicação. Nesse caso, tanto o nome quanto o ano ficam sem itálico e sem negrito. Em 1969, o cientista norte-americano Robert Whittaker agrupou os seres vivos em 5 reinos, com base na organização celular e no tipo de nutrição. Vamos ver as características de cada um. Reino Monera é formado pelas bactérias, organismos unicelulares procariontes, ou seja, que não possuem o envoltório nuclear. Muitas são heterotróficas e algumas autotróficas. As cianobactérias ou cianofícias também pertencem a esse reino. Reino protoctista. Temos como exemplo aí os protozoários e algas que estão inclusos nesse reino, né? São organismos eucariontes, ou seja, possuem um envoltório nuclear. Podem ser unicelulares e heterótrofos, como os protozoários, ou autótrofos, como no caso das algas, que também podem ser ou multicelulares. Agora temos o reino fungi, que inclui os fungos. São seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares e heterótrofos por absorção, pois absorvem moléculas orgânicas simples do ambiente. A maioria vive da decomposição da matéria orgânica do ambiente. Reino plantário inclui todas as plantas, desde as muito pequenininhas, como é o caso dos musgos e das hepáticas, até as árvores muito grandes, como as sequoias. Todos os seres desse reino são pluricelulares, autótrofos e eucariontes. Animalia ou metazoa
Compreende os eucariontes pluricelulares e heterótrofos por ingestão, pois ingerem moléculas orgânicas complexas retiradas do corpo de outros seres vivos. Muito bem, chegamos ao fim dessa parte do conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para perguntas no chat ou até mesmo na nossa próxima aula ao vivo. Grande beijo e até a próxima aula.